Namastê, muito boa noite. Hoje eu quero fazer esta live, eu resolvi fazer esta live porque eu mudei um pouco os planos do que eu ia fazer essa semana. Eu iria simplesmente dar a continuidade sobre o tema Yamas e Niyamas, mas relendo um livro que eu tenho, e é um livro que traz exercícios para praticarmos cada yama e cada niyama, eu decidi retomar do começo para propor esses exercícios, essas práticas para aquele que quiser seguir. Não é um desafio, não é uma regra, não é algo que você se sinta como que algo imposto a ser feito. Não. É algo que, se você sentir que você está preparado e você quer fazer, seja muito bem-vindo a esta prática. É uma prática que vai enriquecer muito o seu autoconhecimento, ela vai enriquecer a sua visão sobre si mesmo, sobre o outro, sobre o mundo ao seu redor. Porque, ao contrário do que muitas pessoas podem pensar, o yoga ele não é apenas uma prática de posturas, né? Uma prática de asanas, nem apenas uma prática de respiração e nem tão somente uma prática de meditação. Todas essas partes fazem parte do yoga. Então, as posturas, a meditação, a respiração são partes de toda a prática que forma a tradição do yoga. Mas o yoga também tem o seu estudo teórico. Parte desse estudo teórico são os yamas e niyamas, e nós vamos seguir deste livro aqui. Então, mas há vários livros sobre o tema, caso você sinta interesse em se aprofundar mais. Então, o que são os yamas e os niyamas? Praticamente o código de ética do praticante de yoga. São as coisas que você deve fazer e o que você não deve fazer. Ah, é imposto? Não, né? São o que você deve e o que você não deve fazer, mas dentro da sua liberdade de escolha, se você quer ou não seguir este caminho. Então, as práticas de posturas é só uma parte do yoga. A parte muito importante vem dos estudos, dos textos, vem dos estudos e da prática deste código de ética, tá? Então, hoje nós vamos rever, porque se você ver aí, eu tenho vídeos anteriores, mas eram vídeos bem curtinhos, bem rápidos, só jogando o que significa cada um desses yamas e niyamas, né? E hoje a gente vai voltar a falar sobre a ahimsa, que é o primeiro yama. Ah, eu tenho que seguir na ordem certinho? Não. Se você quiser começar pelo último, se você pode escolher qual yama você gostaria de começar a praticar. E, consequentemente, boa noite. E, consequentemente, ao praticar um yama, os outros vêm. Você vai percebendo que, mesmo sem a intenção, você começa a praticar os outros também. É como se fosse uma cascata, mas você tem que ter a intenção de iniciar por algum. Como, né, de uma forma para ficar mais prática, né, a gente vai seguir a ordem deles, né, mas deixando bem claro que, se o praticante quiser iniciar a prática dos yamas e dos niyamas, ele não precisa seguir a ordem que é descrita nos livros e nos textos, tá bom? Então, bom, para quem está entrando agora, eu comentei que a partir desta semana nós vamos rever os yamas e os niyamas.
e eu vou colocar aqui práticas de cada um deles que, se você se sentir à vontade ou sentir interesse, você pode começar a praticar. E seria bastante interessante também se as pessoas que começarem a praticar fossem me mandando mensagens, comentando comigo, tirando dúvidas. Com isso a gente enriquece o nosso caminhar dentro da tradição do yoga, dentro da prática do yoga. Então, ahimsa significa não violência. Viver uma vida sem violência, uma vida de paz. Como que você consegue isso? Como começar a trilhar este caminho de paz, este caminho de não violência? Olá, boa noite. Isso começa por nós. A prática do yoga, ela sempre começa no indivíduo. Por isso que ela é uma prática também de autoconhecimento. Então você começa a ter atitudes não violentas com você primeiro. Nós somos os nossos piores juízes, a gente se julga, a gente se cobra, né? Ai, não fiz isso, ai como eu sou burra. Ai, eu esqueci isso, ai como eu sou lenta. Ai, mas poxa, não posso fazer errado, não posso errar. Por que você não pode errar? Por que você não pode ter o seu tempo para fazer as coisas? Você não é burro, ninguém é burro nesse mundo. Cada pessoa tem competências diferentes. Isso não faz ninguém burro, apenas diferentes. Mas nós nos julgamos, nós nos cobramos, nós nos colocamos defeitos. Ai, porque eu tô gordinha, ai, porque eu sou muito magra, ai, porque eu queria ser loira, ai, porque eu queria meu cabelo assim, ai, porque... Estamos sempre nos comparando com outros, estamos sempre nos julgando, sempre nos cobrando. E isso é um ato de violência, pode não parecer, mas é. Você está sendo violento com você. Quando você vai fazer algum exercício físico, não precisa ser o yoga, qualquer exercício físico. E você exige do seu corpo além daquilo que ele pode te fornecer naquele momento. Isso é violência. E muitas vezes a gente se machuca, né? Ah, eu consigo andar 3 quilômetros? Não, hoje eu vou andar 4. Aí vem dor, vem contusão. Ah, eu tô na academia, eu tô levantando 20 quilos. Não, hoje eu quero levantar 40. Isso é um ato extremo de violência com o seu corpo. Entende? Também a gente pode começar também a ter a violência mental, que é o que eu estava falando, de se achar que é burro, de se achar que é lento, de ficar se julgando dessa forma também, que eu tô feia, enfim. Há muitas formas sutis que não parecem, mas que são atos de violência contra nós mesmos. E isso acaba afetando o nosso amor próprio. Porque quando você aprende a se amar e a se aceitar, você para de ser violento com você mesmo. Que você começa a entender que você tem o seu tempo, que você tem a sua forma de aprender e de fazer as coisas. Você entende que o seu corpo é desse jeito e ele é perfeito do jeito que é. Nós muitas vezes nos esquecemos boa noite, nós muitas vezes nos esquecemos de agradecer pelo corpo que nós temos, que é esse corpo que nos permite experienciar o dia, experienciar as coisas, experienciar esse mundo que a gente vive. Olha se isso não é perfeito, né? A perfeição, ela está dentro das nossas imperfeições, do que nós julgamos como imperfeições, que são apenas diferenças.
E quando a gente não tem amor próprio, amor por si mesmo, como eu posso ter amor pelo próximo? Amor pelo que está ao meu redor, pela natureza, pelos animais, se eu não sei amar a mim mesmo? E muitas vezes você pode pensar assim, não, mas eu não faço isso comigo, eu não me maltrato, eu não sou violento comigo mesmo, eu me amo, eu me aceito, eu sou linda, eu me adoro. Será? Lá no fundinho? Porque exige coragem olhar para estas questões. Exige muita coragem reconhecer o que nós chamamos de nossas sombras, nosso lado sombrio, que são essas partes que não são tão legais em nós mesmos, o julgamento, o auto-julgamento, por exemplo. Dói olhar, dói reconhecer-se, entre aspas, imperfeito. Dói. Porque a gente quer sempre a capa da revista, né? A gente quer sempre a foto feliz do Instagram. Mas nós não somos apenas isso. Somos seres humanos. Então é preciso também coragem. Coragem para olhar para si profundamente. Ah, eu estou agindo com imaturidade. O reconhecimento é o primeiro passo. O que você pode fazer para mudar essa atitude? Entende? É um trabalho diário, é um castelinho a ser construído, tijolo a tijolo, dia após dia. É uma prática diária para a vida toda. Porque ela pode parecer muito simples, muito fácil, mas na prática a gente percebe que não é tanto. No dia a dia a gente esquece às vezes, sabe? De fazer essas coisas, de olhar para essas coisas. Então nós precisamos de coragem, nós precisamos desenvolver o nosso amor próprio. Nós precisamos daí entender também que nós não podemos exigir que o outro seja da forma que nós julgamos que ele deva ser. Porque muitas vezes o que a gente aponta no outro, muitas vezes, não sempre, o que a gente aponta no outro é algo que a gente não gosta em nós. Ou é algo que a gente nem tem consciência de que está em nós. E que isso nos incomoda porque é algo que a gente não quer pra gente. Percebe como é profundo esse olhar para si? Não é na superfície, é lá dentro, lá no seu íntimo, lá na sua essência. Então leva tempo, essa prática leva tempo, toda prática leva tempo. E também quando a gente fala de não violência, então começando por nós, não ser violento consigo mesmo. Quando você consegue desenvolver essa não violência consigo, você automaticamente começa a extravasar isso para tudo que está ao seu redor. Aí fala assim, é muito simples a gente trabalhar a não violência pensando na nossa família, nos nossos amigos, nas pessoas que a gente tem amor, porque a gente tem afinidade. Mas é com todos, é com o conhecido e com o desconhecido, é com todas as pessoas, aquela pessoa que cruza a sua frente uma vez na vida, depois nunca mais, sabe assim? Com todos, com todas as pessoas. Porque tem uma frase que diz que a gente não sabe da vida do outro, a gente só sabe o que o outro mostra. Para saber da vida do outro, a gente tem que calçar as sandálias que ele usa para caminhar. Porque cada um só conhece a própria sandália, não conhece a sandália do outro. Todo ser humano tem alguma história de sofrimento que ele não mostra. Às vezes por medo de ser julgado, às vezes porque aquilo ainda causa muita dor nele, então ele prefere guardar só para si.
Todo ser humano tem as suas histórias de dor, então não julgue, tente compreender. Ah, mas isso vale também para os assassinos? É difícil, gente, mas vale. Vale também para eles. Ah, isso vale para o corrupto, para todas as pessoas. Nós temos a lei dos humanos, nós temos a nossa justiça aqui, social. Mas a gente tem que olhar para o ser humano. Não é fácil. Percebe como não é fácil? Mas a gente começa dentro de nós, depois aos pouquinhos a gente vai espalhando isso para o nosso redor. É diário, uma prática diária. Então, gente, não julgar o próximo. Sabe aquela historiazinha, você tem um dedo apontando para a pessoa e depois tem os outros 3 apontando de volta para você mesmo? Isso é válido, muito válido. Não julgar o próximo. Não cometer violência física, violência verbal, preconceitos, intolerâncias. Isso tudo é violência com o outro. E muitas vezes essa violência ela vem de forma tão sutil que nem mesmo a gente percebe que a gente está cometendo uma violência. Por exemplo, se alguém vem te contar algo que aconteceu ou algo que ele está pensando em fazer, você fala, eu acho que você tinha que fazer desse jeito. Não faça como você está querendo, faça desse jeito que eu estou te falando, porque eu estou certo, esse é o melhor caminho para você. A pessoa quer estudar educação física e o pai fala, não, você vai estudar medicina, eu quero que você estude medicina porque vai ser melhor para você. Ué? É violência, gente, você está impondo o seu querer sobre o outro, mas o outro não é você, o outro é o outro, ele tem as preferências dele, ele tem os sonhos dele, ele tem as experiências dele. Mesmo quando a gente tenta ajudar, a gente pode estar cometendo um ato de violência, então nós temos que ter cuidado com isso. Você pode ser um suporte para a pessoa, um apoio para a pessoa, mas não fazer por ela, não tomar as decisões dela, não exigir posicionamentos dela. É aquela história, você pode apontar o caminho ali, mas é a pessoa quem decide se ela vai seguir esse caminho ou não, não é você. E muitas vezes isso causa em nós aquela sensação de impotência, né? Porque você, não tem o controle sobre a situação. E aí volta a violência para você, porque você se sente impotente, aí você se cobra, aí você se lamenta, aí você se vitimiza. Percebe como é sutil, como coisas que não parecem ser violência e acabam sendo atos de violência? E isso, com o tempo, você vai desenvolvendo. Com o tempo, com a prática, começa a ser mais perceptível. Significa que você nunca mais vai cometer? Não. Como falei, somos seres humanos. Mas quando você fizer, você de imediato vai perceber. A sua mente já vai estar ligada. E aí você fala, puxa, não foi legal o que eu fiz. E aí se está envolvendo uma pessoa, você pode ir lá se desculpar. Ou se é com você mesmo, se perdoe, Ho'oponopono, se perdoe. Peça desculpas para você mesmo também. Você também precisa disso. E é só entre seres humanos essa questão da não violência? De forma alguma. É também com a natureza, gente, com o nosso quintal, com a nossa casa, com o parque da cidade, com a rua. Quando a gente fala natureza, a gente pensa lá na floresta amazônica, lá longe, né? Não, a natureza que está ao seu redor, tudo. Que a floresta amazônica também. Mas enfim, é tudo, desde aqui do seu redor expandindo, sabe?
E vai criando uma rede, né? Porque se você começa a ter essa prática, o outro também, e o outro, e o outro, e o outro, vai espalhando isso. E é aí que a gente começa a ver as mudanças. Cada um fazendo a sua parte. Cada um fazendo a sua parte, parece ser tão pouquinho, mas não é nada isso aqui perto do mundo inteiro, mas se cada um fizer, a gente tem o todo. Ou a gente tem a maior parte, e aí fica aquela transformação linda. A transformação que a gente precisa. Então, não jogar papel na rua é um ato de não violência. Não desmatar desnecessariamente, evitar ao máximo poluir rios, evitar ao máximo poluir o ar. De forma, se eu posso ir de bicicleta ou a pé, eu vou de bicicleta ou a pé, não preciso ir na esquina de casa de carro, né? Ou se nós podemos nos unir todos em um carro, em vez de ir em 5 carros diferentes. Então são pequenos atos que vão se somando. E com os animais também. Se você é não violento com você, se você se respeita, se você se ama, não tem como você não respeitar outras pessoas, não amar outras pessoas, não respeitar os animais, não amar os animais. Independente se é de raça, se não é, se você gosta, se não você gosta, se você não gosta, se é de rua, se é seu, se é do amigo, não importa. Ah, eu não gosto de cachorro, só gosto de gato. Tá? Ok. Não tem nenhum problema nisso. É porque você não gosta de cachorro, você vai bater, você vai abandonar, você vai maltratar? Não, claro que não. Você respeita. Assim é com o outro. Não gosto daquela pessoa, não quero conviver com ela porque eu não confio, nós já tivemos alguns desentendimentos. Ok. Mas você vai respeitá-la. Você não vai processar nenhum tipo de violência contra ela, entende? Isso é amar. Isso é respeitar. Quando você ama alguém, você não precisa conviver com essa pessoa, você não precisa se declarar para ela. Basta que você entenda que é um ser humano diferente de você, buscando a própria felicidade nessa busca, cometendo inúmeros erros, assim como você, como eu, como todos nós. A gente está nessa caminhada buscando ser feliz, a gente quer ser feliz. Nessa busca, às vezes a gente agride, entristece outras pessoas, agredimos a nós mesmos. Nós cometemos violência. E é aí que a gente precisa mudar. Eu busco a minha felicidade sem agredir a mim mesmo, sem cometer violência com o outro, com os animais, com a natureza, com a sociedade ao meu redor. Entendendo que o outro também está nessa busca e que ele também pode cometer erros e que eu posso ser, inclusive, um alvo desses erros. É ter esse entendimento também. Então, a partir do momento em que a gente se conhece, se aceita, se ama, se respeita, nós conseguimos transmitir isso para todos os outros seres ao nosso redor. Todos, sem qualquer exceção. Lembrando que eu não preciso conviver com o outro, preciso apenas respeitá-lo. Eu não preciso gostar de todos os animais, mas eu preciso respeitá-los e protegê-los se for necessário, ajudá-los quando necessário. E assim também, com a parte natural do mundo, da sua casa, do seu bairro, da sua cidade. E que cada um fazendo a sua pequena parte, o que parece pequena parte, a gente cria uma rede imensa. Então essa é a proposta de a cada semana
a gente colocar aqui novamente os yamas, primeiramente, depois os niyamas, e propor práticas para quem quiser praticar. E como que vão funcionar essas práticas? Eu vou deixá-las na descrição desse vídeo, são 4 práticas. No livro, ele sugere que cada prática seja realizada por 1 semana, mas se você falar eu quero fazer uma a cada 3 dias ou uma por mês, você vai sentindo no seu coração como você quer realizar essas práticas. Eu estou realizando a primeira faz 1 semana. Eu me sinto pronta para passar para a próxima prática. Ótimo. Eu realizei por 2 dias e já me sinto pronta para passar para a prática, para a segunda prática. Perfeito. Eu preciso de mais tempo. Pratique mais tempo. Eu sou obrigada a praticar? Não, claro que não. Essa é uma das coisas muito belas do yoga, ele não te obriga a nada. Ele sugere. Assim, então, os yamas e niyamas são o código de ética. Mas é uma sugestão. Olha, seria bom que você não fizesse essas coisas. Olha, seria bom que você fizesse essas coisas. Não é nada imposto. Você é livre. Você é livre para decidir o que é o melhor para você. Não é julgar, é decidir. E eu espero que eu tenha conseguido ser um pouco clara nessa questão sobre o que é o ahimsa, o que é a não violência. Se vocês tiverem dúvidas, se quiserem perguntar, se quiserem comentar, por favor, me escrevam. Mas eu espero ter trazido com uma certa clareza e, como eu falei, vou deixar então as atividades propostas na descrição do vídeo dessa live. E nós vamos continuar a cada semana um yama. Terminando os yamas, nós iniciamos os niyamas, ok? Agradeço as pessoas que estiveram aqui assistindo, agradeço aqueles que irão assistir depois. E nós seguimos juntos nessa prática do yoga, nessa tradição tão rica, tão ampla e tão bela de autoconhecimento, de saúde para o corpo, de saúde para a mente, para aqueles que acreditam, de saúde para o espírito, para todo o seu campo energético. O yoga trabalha o ser de forma integral. Todas as camadas, da mais grosseira à mais sutil. Por mais que você não acredite e não se importe com isso, não tem problema nenhum. Mas você está trabalhando tudo isso. Então, deixo aqui o meu agradecimento. Vamos praticar a ahimsa, vamos praticar a não violência, vamos trazer paz para nós. E deixar que essa paz transborde para todo o nosso entorno. Tenha uma ótima semana. Vamos nos comunicando, por favor, escrevam, mandem mensagens. E namastê, uma boa noite a todos e até logo.